Seja bem-vindo a mais um episódio de podcast da Dev Partner, onde tecnologia, desenvolvimento e negócios se conectam. O tema de hoje é desenvolvedor do futuro, habilidades que vão além do código. E para falar comigo está aqui o CTO da Dev Partner, Neto. Seja bem-vindo. Obrigado, Samantha. Prazer aqui trocar essa ideia com você. Neto, quando a gente fala de desenvolvedores, a gente pensa em código. Como que é isso de habilidades do futuro? O que você fala sobre esse assunto? Eu nem digo muito do futuro, né? A gente se pega muito, né, com novas tecnologias que estão chegando, estão dominando. E quando a gente fala não só do desenvolvedor, e sim qualquer profissional, eu acho que uma grande habilidade é o pensar, saber pensar, né? Saber pensar estruturado. Quando a gente fala especificamente do desenvolvedor, existe uma etapa, né, que essa etapa acabou sendo deixada de lado por um grande tempo, que eu vejo agora uma grande necessidade da gente estar retomando, que é estruturar o processo, é entender o todo, é entender que aquele código ele vai servir para quê, né? Eu estou fazendo aquele módulo, aquele sistema para quê? Ele vai ter que servir para resolver alguma dor de alguém. E quando a gente olha isso, existe uma etapa antes, que é a etapa da modelagem, né? Por muito tempo, essa etapa ela foi crucial, depois ela foi acabando sendo levada, né, na inércia do processo de desenvolvimento, e eu vejo agora, com as tecnologias que a gente tem, com o IA totalmente aí a nosso favor, elaborando, escrevendo código, né, o processo que a gente chama de processo verboso, o ser humano, né, que está designado para fazer código, para escrever código, desenvolvedor com essa habilidade, ele vai ter que ser um grande estruturador de todo esse processo, grande orquestrador de tudo isso, pensando antes o que ele quer, como ele quer, dando o subsídio para que a gente tenha modelos de dados bem consistentes, para que aquele sistema, ou aquele módulo, aquela página, enfim, qualquer coisa que necessite de código, seja uma integração, ela execute bem aquele propósito dela, né? Então, hoje, a nossa maior dor, né, no mercado, que eu sempre vi, é a ausência da habilidade de pensar, estruturar um pensamento crítico, analítico, que tenha lógica, que tenha fundamento, que entenda e esteja alinhado com uma área de negócio, né? Então, a gente vê muito pouco isso. E quando a gente se depara com algum profissional de desenvolvimento que tem essa habilidade ligada, esse profissional ele automaticamente se destaca. Então, as habilidades principais que você diria para quem está começando ou quem já quer crescer na área? Visão de negócio, entender para que está servindo, né? Está resolvendo qual é a dor. Pensamento crítico, estruturado e lógico, né? Principalmente para conseguir fazer com que aquele código sirva de fato, né? Funcione, né? E não seja só legal, não uma ideia brilhante, não. Ela tem que funcionar, ela tem que servir para alguma coisa e tem que resolver alguma dor. Então, quando a gente tem esses dois processos bem afinados, a gente já tem um profissional com diferenciais aí, né? E, obviamente, saber pilotar hoje as ferramentas que a gente tem à nossa disposição, que são inúmeras, né? Então, para mim, não importa a ferramenta, importa o que eu quero fazer e como eu vou chegar lá. Antigamente, desenvolvedor era aquele que ficava no quarto ou em algum lugar escondido e não tinha muita essa habilidade de conversa, de relações, né, com as pessoas. E hoje já é uma coisa que precisa, né, para estar nas empresas, para crescer na área, né? Exato. Quando a gente olha a figura do desenvolvedor, né, ele cada vez mais ele tem que ser mais esse articulador, né, para ter a visão clara de negócio, né, não ser alguém que não consiga falar, né, não tecnicamente, sim falar do negócio, para que serve? Aquilo está resolvendo um processo, um fluxo, algumas etapas de validação, tem que fazer conta, tem que integrar, e aí sim, depois, né, com bagagem técnica que essa pessoa vai ter, ela vai resolver aquela necessidade com código, né? E aí Sim. existem várias formas também de se resolver com código. Tem mais alguma coisa que você acha que precisa estudar, que é uma novidade para agora ficar nessa área, principalmente da IA, né? Que é uma área que você entende bastante. Eu sou suspeito, porque eu tenho um vício que é estudar, né? Então, Sim. Eu acho não, tenho certeza que qualquer profissional, primeiro, não pode parar de estudar nunca, principalmente no mundo de tecnologia, onde cada dia é uma novidade, é difícil da gente acompanhar isso daí.
Tudo muda, né? O tempo todo. Exato. E cada vez está melhor, cada vez está mais rápido. Tá refinando, eu acho. E está evoluindo, né? Existe ainda um preconceito, quando a gente fala de IA, existe um grande preconceito de usar a IA no dia a dia de desenvolvimento, né? Eu acho que essa é uma etapa, é natural, né? O medo, o preconceito, né? De, vou ser substituído. Não. Vai ser substituído aquela pessoa que não consegue entender do negócio, não consegue pensar, não consegue modelar, que só escreve código. Para mim, esse profissional está fadado ao fracasso. Se é só um escritor de código, para mim isso daí morreu. E daí já é um robô também. Exato. E aí o outro robô vem e substitui e faz mesmo. em segundos. Exato. Então, quando a gente pensa, né, no profissional, né, no que ele não pode deixar de fazer, para mim é estudar, é ir atrás com profundidade. Eu fiz uma provocação no final do ano passado, no meu LinkedIn, que foi justamente qual é a competência que você vai jogar para o próximo ano, no caso esse ano, né, 2025, para você ver com profundidade, para você estudar a fundo, né? E não de forma superficial, porque hoje o que eu vejo é muito profissional cheio de skill, né? Cheio de soft skill. Sim. Isso virou moda, né? Sim. Você conhece a fundo? Não, eu conheço, eu já escutei falar. Então, eu acho que um profissional, ele precisa entender qual é a linha de atuação que ele quer tocar, né? E aí tocar de verdade, né? Aprofundar, virar um hard skill, né? Isso daí. Então, é isso que eu tenho como ponto-chave aqui. Eu tenho isso na minha vida e sempre tive. Não, eu vou pegar IA para estudar, então eu vou a fundo mesmo, vou entender como o processo inteiro funciona. Eu vou pegar a Web3 para fazer? Vou pegar, vou a fundo, né? Então, acho que as pessoas, elas precisam passar para a próxima página, né? Não ficar só na vibe lá dos vídeos curtos, né? Sim. Roda para cima e passa para o próximo, não é isso. Então, eu sinto falta de profissionais com estudos aprofundados, né? Então, hoje eu vejo bem pouco isso daí. E eu acho que esse é um grande risco para esses profissionais, porque está vindo uma batelada de IA que faz o que ele faz de uma forma mais rápida, com mais qualidade e não reclama. E ainda acaba sendo mais barato. Exatamente. E eu tinha visto uma pesquisa recente que é exatamente isso que você falou, a informação curta que as pessoas têm de várias funções, pequenas habilidades, só que nenhuma aprofundada. E isso é uma tendência das novas gerações, né? Geração Z, Alpha e as próximas gerações estão muito nesse caminho, que pode ser também um resultado daquele scroll, né? Quando a gente tem esse soft skill para você ter um leque aí, de ter um repertório, eu acho que ele é super válido. Sim. Né? Poxa, eu preciso me entender, né? Quando a gente fala de tecnologia, desenvolvimento de software, tem várias linhas que a gente pode se aprofundar. Então, para eu saber, eu preciso entender quais são o meu cardápio, né? Qual que é o meu repertório? Quais são as possibilidades que eu tenho? Aí sim, onde o soft skill ele vai, para você se identificar. Poxa, isso daqui é algo que eu me identifico, algo que eu tenho mais destreza para fazer. Mas visto isso, eu preciso dar o próximo passo. E esse próximo passo eu não estou vendo acontecer. São poucas pessoas que eu tenho contato que conseguem e querem, por conta própria, dar o próximo passo. Poxa, peraí, deixa eu pegar aqui uma determinada disciplina, deixa eu fazer uma prova de conceito, né? Deixa eu aplicar isso daqui, deixa eu tentar modelar alguma coisa no formato de um MVP, né? Então, deixa eu tentar fazer algo que tenha entrega de valor para eu testar aquele meu comportamento que eu resolvo com tecnologia ou aquele processo que eu resolvo com tecnologia. Eu não estou vendo isso acontecer. Eu estou vendo muito as pessoas parando no superficial e voltando a fazer da moda antiga, né? Então, as pessoas usam, né, o que a gente chama de a IA assistente, né, que dá um alt tab, vai lá no GPT, tira a dúvida, ele vai falar, porque ali sempre tudo é verdade, né? Então, as pessoas não têm a capacidade de entender e filtrar isso daí. Aí volta para o dia a dia, né, no modus operandi antigo, e tenta implementar, né? E aí eu já escutei de tudo. Isso aqui não serve, isso aqui não presta, faz um monte de coisa errada, é onde esbarra no preconceito. Não, isso aqui não vai fazer nunca um código melhor do que eu. Eu discordo totalmente, né? Porque, de novo, hoje eu sou um hard user de todas essas tecnologias de forma aprofundada, né? Eu acredito que está muito assim mesmo, essa superficialidade e o medo do novo ao mesmo tempo. O medo, ele é natural.
né? Quando a gente tem algo novo, principalmente no mundo de tecnologia, o medo é a primeira barreira, né, que a gente enfrenta, né? Porque as pessoas, obviamente, têm medo da substituição. Depois vem um preconceito. Ah, isso não vai fazer, isso não vai funcionar, isso daqui, ele nunca vai conseguir resolver esta problemática do jeito que eu resolvo. Mas quando as pessoas conseguem vencer essas duas principais barreiras e entendem o potencial que tem nisso, e aí sim se destrava uma grande chave, que é onde você começa a acelerar a resolução dos problemas, né? Olhando para o mundo de tecnologia, você começa a resolver de uma forma mais rápida, mais assertiva, sim, mas você ainda precisa, né? E volta no começo do nosso bate-papo, você precisa do profissional que tenha clareza do business e do como. E a única diferença é que ele não precisa escrever o código, porque tem alguém que escreve muito mais rápido, com muito mais assertividade, com muito mais qualidade. Mas ele tem que saber o que ele quer fazer, como ele quer fazer, entendendo a dor que ele vai resolver e sendo esse grande orquestrador, porque ele tem uma peculiaridade, né, uma habilidade muito bem ativa, chamada pensar. Sim, a criatividade então, também, que é algo que não vai sair dali, né? A gente coloca a informação no chat, mas a criatividade, o que vai fazer ali... É a modelagem, a modelagem, né? Exato. Você precisa dar você começa sem viés, mas você tem que enviesar para o resultado que você espera, né? Porque, obviamente, nada vai sair do novo, né? Vai ser algo que eu vou usar para melhorar o meu dia a dia, o meu processo, seja ele qual for, né? Seja de desenvolvimento, seja de elaboração de documento, validação, enfim, qualquer coisa que a gente faça, a gente usa essas ferramentas para conseguir otimizar nosso tempo, que é o nosso ativo mais escasso. Sim. Neto, para finalizar, o que você fala para as pessoas, os desenvolvedores que querem iniciar ou querem dar aquela terminada na carreira e tirar esse medo da IA também e sair do superficial? O que você fala? Eu ia começar por esse final, né? Sair do superficial. Para mim, quando a gente dá o próximo passo, ele é fundamental. E quando a gente fala próximo passo, são com recursos, né, que sejam de gabarito, né? Não achar qualquer paper na internet, ler uma vez, vi um paper de 50 páginas, eu estou achando que eu já estou deep. Não, eu não estou ainda. Quando eu falo dar o segundo passo, é pegar algo que você já faz hoje e tentar fazer ele de uma forma diferente, usando as ferramentas que a gente tem, usando as IAs que a gente já tem hoje, né, na data que a gente está gravando aqui. Minimamente, a gente tem 3 grandes modelos, né, de IA que nos ajudam no processo do desenvolvimento, sendo eles free, então assim, eu preciso pagar, o negócio é caro. Não, tem modelos acessíveis hoje pra gente. Cada um conseguir entender que a gente precisa fazer o a mais. Não só o feijão com arroz, como a gente costuma dizer. Né? Se você que está afim de desenvolver, ser um desenvolvedor do futuro, você precisa dar o próximo passo. Você precisa chegar em casa e entender que um pedaço do seu dia você vai ter que tirar para estudar. Né? E eu falo isso hoje com quase 45 anos de vida, né? E eu estou no mercado há mais de 20, eu sempre estudei, eu sempre fiz curso, eu sempre fui atrás, eu sempre tentei fazer alguma coisa diferente. Né? Por quê? Porque se eu ficasse parado naquele meu conhecimento de 20 anos atrás, hoje eu estaria só um escrevedor de código. E não é isso. Né? Então, a gente precisa entender que faz parte da nossa vida o aprendizado. E quando a gente tem um aprendizado bem fundamentado, a gente tem base. Quando a gente tem base, a gente tem requisitos suficientes para resolver problemas. E hoje o profissional mais escasso é esse. Né? O profissional que está afim. Deixa eu estudar, deixa eu ir atrás, deixa eu aplicar, deixa eu fazer uma POC, né? Uma prova de conceito, deixa eu tentar pivotar isso no MVP. Isso não existe. Eu topo pouco isso daí. Eu tenho alguns grupos de estudo que eu faço parte, que são raros as pessoas que estão afim, né, de pegar um dia à noite e falar, 10 horas da noite, vamos ligar aqui uma reunião para a gente fazer um teste aqui, vamos ver se isso daqui vai dar certo, vamos ver se esse modelo aqui vai reagir como a gente quer. Né? Então, são poucos. Vamos pegar um final de semana, né? Então eu vejo que são poucas pessoas que querem, né? E por conta própria, não precisa ter uma contrapartida necessariamente. Né? Então eu escuto também muito isso. Mas o que eu ganho com isso? Escuto muito. Conhecimento. Exato. Isso nunca ninguém vai tirar de você. Sim. Né? Então eu tenho isso na minha vida. Né? Eu faço isso sempre. Né? Então eu tenho
eu tenho esse vício, né, de ficar estudando. Eu gosto disso. Eu acho que para quem quer realmente dar uma pivotada, dar um shift aí na carreira ou quiser entrar, tem que saber que cada vez mais a gente tem que fazer mais ainda. Porque o feijão com arroz tem 3 hoje no mercado que já faz bem melhor que qualquer pessoa. Sair do médio para alcançar sempre o melhor, não é isso? Tem que entender que tem essa diferença, né? Vai ter o esforço. Não adianta achar que vendo alguma coisa lá na TV eu vou conseguir... Vendo um videozinho de 3 minutos... Não vai resolver. Já vai estar especialista. Se quiser sair daqui assunto, desse né? vídeo, quem chegou aqui, né? Se quiser sair daqui, já acessar o site de uma OpenAI da vida que é super conhecida no mundo inteiro, de uma Anthropic, né? Ou do próprio Gemini, né? Da Google, entender, baixar, instalar, né? Bota lá um CLI, né? O famoso CLI, né? Bota o Cloud Code na máquina, bota o ChatGPT CLI na máquina, bota o próprio da Gemini na máquina, sai usando, sai testando, sai tentando fazer exercícios, e aí depois a gente vai dando os próximos passos, né? Tem muita coisa. Isso que eu falei é só assim, não é nem a ponta do iceberg, é só um pequeno passo além do que um assistente tipo ChatGPT, né? Então, para mim, o desenvolvedor ele tem que saber muito, assim, tem muito degrau ainda para baixo. Sim. Mas requer esforço, não tem mais. Tem que estudar, não adianta. Estudar. Base de tudo, de vida para todo mundo, chama estudo. Estudo é tudo. É um estudo contínuo, porque tudo muda o tempo todo, ainda mais na parte de tecnologia, né? O que está hoje em alta, amanhã já é outra coisa, e tem que se atualizar, não adianta. Isso. Bom, gente, eu quero agradecer o Neto pela sua presença aqui. Esse foi mais um podcast da Dev Partner. E se você gostou desse episódio, já deixa aí o seu like e até o próximo episódio. Obrigado.